Aula no canal Matemática for All. Vamos à solução desse sistema linear. É um sistema que apresenta um pouquinho de dificuldade, então colocamos eles aqui. Vamos resolver esse sistema e mostrar para vocês a solução de um sistema linear usando o escalonamento. O link da aula referente a sistemas lineares com escalonamento eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Então vamos à solução. Primeira coisa que nós vamos fazer para resolver esse sistema é reescrever esse sistema de tal modo que a equação que apresenta 1 na variável x seja a primeira equação do sistema. Isso por quê? Para facilitar os cálculos. Então, se você tiver que resolver um sistema, a primeira equação ali que deve aparecer é a equação em que o coeficiente de x é igual a 1. Isso para facilitar os cálculos, tá? Com desenvolver e com a prática você vai entender melhor este motivo. Mas se acontecer de o sistema não tiver nenhum coeficiente do x igual a 1, for todos diferentes de 1, aí você vai proceder normalmente. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você vai proceder como veremos em aulas seguintes. Então, reescrevemos o nosso sistema de tal forma que a primeira equação vai ser a equação que tenha o coeficiente de x igual a 1. Bom, o que nós vamos fazer agora é aplicar as propriedades. Eu vou pegar esse sistema aí e vou eliminar a segunda equação. Então vamos substituir aí, ó, a segunda equação pela soma dela com a primeira equação multiplicada por menos 2. Façamos isso aí. Então vou pegar a segunda equação, que é 2x menos 3y mais e igual a 1. Eu vou pegar essa equação e vou somá-la com a primeira equação multiplicada por menos 2. Então, temos menos 2x menos 2y mais 4z igual a 4 vezes 0, 0. E vamos somar membro a membro. Essa é uma propriedade dos sistemas lineares. Estamos aplicando as propriedades. Aqui eu posso cancelar o menos 2x com mais 2x. Foi por isso que eu multipliquei a primeira equação por menos 2. Somando menos 3y menos 2y, temos menos 5y. Somando z com 4z, temos 5z. E somando 1 com 0, temos 1. O que nós podemos fazer agora é dividir todos os termos desta equação encontrada por menos 5, ficando com y menos z igual a menos 1/5. Então, o que foi feito aí? Nós pegamos a equação e dividimos todos os seus termos por menos 5, encontrando y menos z igual a menos 1/5. Bom, agora, a ideia é o seguinte, nós vamos pegar o nosso sistema, que é esse sistema que está ali em cima, ó, e vamos substituir esta segunda equação, foi substituída por esta outra equação aqui, ó, de tal forma que eu encontrei um sistema que é equivalente ao primeiro. Então, esse sistema que você está vendo aqui, ó, ele vai ter a mesma solução que esse sistema. Isso devido à propriedade que acabamos de aplicar. O que nós vamos fazer agora é continuar esse processo. Agora eu vou pegar a terceira equação. Eu vou pegar agora a terceira equação, que é esta aqui, ó. Vou somá-la com a primeira multiplicado por menos 3. Isso para cancelar 3x com menos 3x. E vou substituir pelo resultado que encontrar. Este é o processo que é feito para o escalonamento. Então, vamos fazer este processo. Então, temos aí o nosso sistema que ficou
este aí, ó, x mais y menos 2z igual a 0, y menos z igual a menos 1/5 e 3x menos 2y menos z igual a 1. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar aí a terceira equação, que é esta aqui, ó, e vou somá-la a essa equação, vou somar a primeira multiplicada por menos 3, essa aqui, ó, multiplicada por menos 3. Então, vamos ao processo. Então, eu tenho que 3x menos 2y menos z igual a 1. Vou somar esta equação com a primeira multiplicada por menos 3. Vai ficar aqui menos 3x, foi por isso que eu multipliquei por menos 3, para poder cancelar esse mais 3x com esse menos 3x. Menos 3y mais 6z igual a menos 3 vezes 0, 0. E somamos membro a membro. Esse é um processo, tá? Essa é a propriedade. Eu pego uma equação qualquer do sistema e substituo pela soma dela com outra previamente multiplicada por um número inteiro conveniente, de tal forma que podemos fazer o cancelamento da variável, no caso daí da variável x. Então, nós temos que menos 2y menos 3y é menos 5y, menos z mais 6z é mais 5z, e 1 somado com 0 é 1. Novamente, nós vamos dividir os termos desta equação por menos 5, ficando com y, menos 5y dividido por menos 5 dá y. 5z dividido por menos 5 vai ficar menos z. E 1 dividido por menos 5 é menos 1/5. Então, encontramos aí uma equação que vai substituir a terceira equação. Agora, note o seguinte. Note que esta equação encontrada, ela ficou igual à segunda equação que encontramos, ó. Ficou a segunda equação igual à terceira equação. Então, o nosso sistema ficou assim, ó. Vou separar aqui. Está aqui o nosso sistema. O nosso sistema agora ficou com 3 equações, sendo 2 delas iguais, tá? Isso terá sido mera coincidência, tá? Isso nem sempre vai ocorrer. Neste exercício ocorreu isso. Quando isso ocorrer, como eu tenho 3 equações e 2 são iguais, eu vou eliminar uma delas. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai eliminar uma dessas equações, que eu vou ter agora um sistema com 2 equações e 3 incógnitas. E vamos à solução desse sistema. Geralmente, um sistema que tem 2 equações e 3 incógnitas, esse vai ser um sistema possível e indeterminado. Sabemos intuitivamente que não é possível determinar x, y e z de maneira única. Porque você observa que há 3 variáveis e apenas 2 informações sobre elas. A solução do sistema será dada aí, no caso, em função de uma de suas variáveis. Nós vamos escolher, por exemplo, a variável z, que nós chamamos de variável livre. Nós temos aí 3 variáveis, x, y e z. Então, vou escolher a última variável, que é o z, como sendo a variável livre. E vou calcular os valores todos em função desta nova variável. Então, vamos fazer esse processo? Então, observe, o y menos z, sabemos que é igual a menos 1/5. Então, vou calcular o y em função de z. Vai ficar menos z passa para lá, mais z, menos 1/5. Então, temos que o y em função de z vai ser y é igual a z menos 1/5. Vou fazer a mesma coisa agora para encontrar o valor de x. Eu vou pegar este valor e substituir na primeira equação aqui acima, ó. Então, vamos pegar aí a nossa equação, que é x mais y menos 2z igual a 0.
e substituir o y por z menos 1/5, ficando assim, ó, x somado com z menos 1/5. Observe que trocamos aí, ó, trocamos o y por z menos 1/5, menos 2z igual a 0. E nós temos que x, agora você vai somar mais e menos 2e, que dá menos e, aí vai dar menos e, menos 1/5, igual a 0. E colocando o menos e no segundo membro, vamos ficar com x é igual a z mais 1/5. Então, observe que encontramos aí x em função de z e y em função de z. Então, essa vai ser a maneira de escrevermos o novo sistema, a solução do nosso sistema, que vai ficar assim, ó. Vai ficar essa tripla ordenada. Então, vamos escrever essa tripla ordenada. Lembre-se, o x é z mais 1/5 e o y é z menos 1/5. Então, vamos escrever aqui. Então, já peguei aqui para vocês, ó. A nossa tripla ordenada é esta aqui. Esta é a solução do nosso sistema. Esse sistema ele vai ter infinitas soluções. É um sistema possível, porém indeterminado. Observe o seguinte, que nós podemos aí, a essa tripla ordenada, atribuir um valor aleatório. Você pode atribuir valores aleatórios ao z e encontrar os valores de x e de y. Por exemplo, se eu dizer que z é igual a menos 1/5, a solução do sistema vai ficar assim, ó. Para z igual a menos 1/5. Colocando aqui, ó, z igual a menos 1/5. Aí vai ficar menos 1/5 somado com 1/5 é 0. O x vai ser 0. Menos 1/5 somado com menos 1/5 vai dar menos 2/5. Então, o y vai ser menos 2/5. E como eu considerei o z igual a menos 1/5, então o z vai ser menos 1/5. Então, isso aqui seria uma das soluções desse sistema linear. Uma outra solução, por exemplo, seria se você chamasse agora o z de 0. Vamos lá? Fazendo z igual a 0. Fazendo z igual a 0. Uma outra solução seria 0 somado com 1/5 é 1/5. 0 menos 1/5 é menos 1/5. E como z é 0, eu coloco aqui, ó, o valor 0. Seria uma outra solução desse sistema. Então, observe aí que, de um modo geral, eu posso atribuir o z igual a alfa. Eu posso considerar z igual a alfa. Assim, ó. Fazendo z igual a alfa, uma solução geral do sistema seria alfa mais 1/5. Isso para o valor de x. Para o valor de y, alfa menos 1/5. E para o valor de z, z igual a alfa. Então, seria uma solução geral do sistema para todo valor alfa pertencente aos reais. Esse tipo de sistema é denominado sistema possível e indeterminado. Sistema possível e indeterminado. Tem infinitas soluções. Então, espero que você tenha entendido esta solução. Você contribua com o nosso canal, ativando o sininho, se inscrevendo e assistindo aí a nossas videoaulas. Obrigado pela atenção e até um próximo exercício de sistemas lineares.